Olá, queridas amigas e amigos do Quinteglange. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo de Mulher. No programa de hoje, vamos lhe apresentar mais uma empreendedora e empresária são-tomense. Chama-se Josina Umbelina e é sócia-gerente da lavandaria Aquasec. Josina, olá. Olá, olá Tâmara, obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceito o nosso convite e por vires aqui partilhar a tua história, a tua experiência conosco. Nós vamos falar sobre a mulher empreendedora, mas antes, conte-nos um pouco quem é Josina Umbelina. É assim, Josina Umbelina é uma mulher, né, empresária, empreendedora, que gosta de desafios. Atualmente sou sócia, como disse, sou sócia-gerente da lavandaria Aquasec. Tenho mais algumas outras atividades. Gosto da área do empreendedorismo, penso que sou inovadora, às vezes objetiva demais, e por aí. E fala-nos um pouco sobre a sua infância, como é que foi? Conte-nos um pouco, enfim, a sua vida familiar, a infância, a adolescência. Não sei, a minha infância e adolescência foram vividas em dois países diferentes, né? Em São Tomé, né? Nasci em São Tomé em 1975. Pronto, uma família normal, pai, mãe, irmãos, né? Avós. Foi uma infância feliz, muito feliz. E o meu pai, penso que por volta de 1982, o meu pai decide fazer uma formação superior em Portugal e a minha mãe decidiu que nós não haveríamos ficar aqui à espera dele e que deveríamos ir enfrentar as dificuldades que fossem necessárias para estarmos todos juntos. E foi assim que foi para Portugal. Em Portugal fiquei até aos 15 anos. Fiz todo o primário e parte do secundário lá. Algumas dificuldades, não é? Naquele tempo. Um pouco de racismo, sentimos isso, não estávamos habituadas nos primeiros anos. Foi um pouco difícil. Mas, entretanto, com o apoio dos nossos pais, compreendemos que aquilo era uma situação transitória, né? Que tínhamos era que tentar ser o mais felizes possíveis na condição que nos encontrávamos. Depois adaptamos muito bem e quando o meu pai terminou os estudos, ele veio e nós também viemos logo a seguir. E foi assim. Depois eu passei alguma parte da minha adolescência cá em São Tomé. E como é que foi essa adolescência? Conte-nos os tempos do liceu. Sim, penso que foi ótima. Eu tenho a ideia que foram os melhores tempos da minha vida. Viemos de Portugal um pouco contrariados. Eu lembro que eu e a minha irmã dizíamos: o que é que vamos fazer em Portugal, em São Tomé? Não temos lá ninguém, não conhecemos ninguém, só estavam cá, tínhamos recordações dos meus tios. Os amigos tinham ficado todos lá? Os amigos tinham ficado todos lá e vínhamos um pouco assim apreensivas. Mas isso foi por muito pouco tempo. Chegamos cá e foi ótimo, foi ótimo, fomos muito bem recebidos. Ao princípio as pessoas ficavam assim, o meu sotaque ficava assim, falava assim portuguesinho, brincava um pouco com isso, mas no geral foi muito bom. Identifiquei-me logo com as pessoas, fui bem recebida, participei de atividades juvenis, desporto, correu tudo muito bem. Sempre foi muito estudiosa? Quer dizer, sim, sempre fui estudiosa, sempre fui muito esforçada. Quando faço uma coisa, gosto de fazer bem. Já que estou a estudar, por que não para ter boa nota? Mas nunca deixei outras atividades, nunca peguei nos estudos e fiz dele, pronto. Eu penso que na fase da adolescência devemos fazer tudo o que nos for possível, não é? Dentro das normas. Eu tinha um grupo de dança, jogava basquetebol, jogava voleibol, participávamos, começamos com o Dia da África e foi a primeira atividade que eu tive aqui, gostei imenso e por aí, fiz de tudo. E qual é a sua formação profissional? A minha formação, quer dizer, eu em Portugal, no tempo que estive lá, aproveitei, fiz 3 formações.
Primeiramente fiz um bacharelato em gestão de empresas, depois fiz a licenciatura em Estatística e Gestão de Informação na Universidade Nova de Lisboa e, por último, fiz uma pós-graduação em Análise Financeira. Tudo números. Áreas bem excêntricas, digamos assim, para uma mulher, né? Não, olha que não. Deparei-me com várias mulheres nessas áreas todas. Eu penso que a área dos números, as mulheres estão-se a aproximar muito dessa área. A área de gestão, há um grande interesse de pessoas do sexo feminino. Estatística, sim, também, estatística. E análise financeira, sim. E o que a motivou, então, a tornar-se uma empreendedora? Sempre teve consigo esse espírito empreendedor? Não sabia. Para dizer a verdade, não sabia. Mas eu penso que sim. Porque quando ia de férias para o Príncipe, eu notava que ao invés de querer só estar em praias e divertir-me pela cidade, eu gostava muito de de ficar na loja do meu avô. Os meus avós, ambos paternos, maternos, eram comerciantes. E eu me entretinha lá com ele a vender arroz, brincos, óleo, aquilo que fosse. E sempre gostava particularmente disso. Mas depois pus na minha cabeça que o bom era ser executiva e que achei que a banca, assim, é que era, e que eu ia fazer sucesso nessa área. E por isso fiz as formações que fiz e logo nos primeiros anos sempre trabalhei na banca. Conte mais um pouco sobre a sua experiência na região autónoma do Príncipe. A sua família é do Príncipe, né? Família Umbelina. Sim, a minha família é do Príncipe. Basta eu dizer, eles não Umbelina, as pessoas dizem logo, é do Príncipe. e muita gente faz-me perguntas, fulano de tal que vive no Príncipe, conheces? E vem-me... E na verdade eu fico até um pouco envergonhada. Nunca chegou a morar no Príncipe? Nunca cheguei a morar efetivamente no Príncipe. Eu vivi no Príncipe um ano para aí da minha vida e depois só fui de férias, porque o meu pai trabalhava lá para o Estado e íamos de férias, quando já estava aqui em São Tomé. Portanto, adoro o Príncipe, minha família toda de lá, tento falar um pouco do Lunguia. Tenho particularmente um primo que está sempre a insistir comigo nesse aspecto e tem sido muito bom. E pronto, e participo nas festas, a cultura, tento embeber a cultura, gosto particularmente das pessoas do Príncipe. Fale-nos qualquer coisa no Lunguia. Passou. É o que toda a gente sabe, né? Passou olá, adeus. Sei pouco do Lunguia. Pensava que estava a usar uma expressão que todos já tivessem conhecido. Acho que sim, eu aqui também estou um pouco por fora. Mas e como é que vê hoje, enfim, enquanto a sua família toda é do Príncipe, como é que vê hoje também a região autónoma do Príncipe, enfim, as potencialidades do Príncipe, agora como empreendedora? Olha, apesar de não ter vivido no Príncipe, só falar no Príncipe a pessoa sente qualquer coisa, não é? A minha família é toda de lá, mas os umbelinos estão tanto em São Tomé como no Príncipe, já estão espalhados, já saíram, muitos estão cá, portanto é uma família grande e eu tenho estado a conhecer os meus primos, outros tios que não conhecia. E sinto o Príncipe como, pronto, é algo que me emociona, falar do Príncipe. Há dias vi que o Príncipe apareceu numa revista, acho que era a Visão, a falar que é a ilha que vai mudar o mundo. E é sempre uma emoção. Dá orgulho. Dá orgulho e acompanho, e mesmo a nível empresarial, espero ter a hipótese de fazer alguma coisa no Príncipe. E tem voltado com frequência agora ao Príncipe? Não tanto como desejaria, não é? Eu penso que tanto eu como outras pessoas do Príncipe temos muita vontade em ir com mais frequência, só que realmente as passagens estão um pouco caras. Pronto, há outras coisas. E também temos o trabalho, quem vive em São Tomé, né? Como empresária estou sempre muito atarefada. Correria, né? Correria, mas pronto, sempre que posso vou, os meus filhos já conhecem e adoraram. Ok, então conte-nos de novo a sua experiência nesse ramo do empreendedorismo. Conte-nos o desafio que foi institucionalizar, digamos assim, criar a Aquasec. Como é que surgiu?
passei, acho que por vários desafios. Talvez não os mais difíceis, né? Mas considero os desafios. Primeiramente, eu penso que quando pensei na Aquasec foi mesmo por vontade de aceitar esse desafio. Tinha tirado a formação em gestão de empresas e penso que a maioria das pessoas que tiram essa formação tem aquele bichinho de um dia terem o seu negócio próprio. E foi um pouco assim. Trabalhava, também ajudou bastante, trabalhava numa instituição, fui convidada para trabalhar em São Tomé, como é que se chamava a empresa? Era a SPI, apoiava a promoção de investimento. E o desafio, logo à partida, foi, eu sou empregada aqui, como é que vou ser eu própria a pedir um empréstimo para criar uma empresa? Mas, na verdade, era para isso que os objetivos da SPI eram isso mesmo, era promover as empresas, os empresários, o pequeno negócio em São Tomé. Só que talvez eu estava do outro lado, estava do lado era a pessoa que tinha que apoiar os outros a ter o seu próprio negócio. Mas pronto, soube convencer, fiz um plano de negócios, acreditei na ideia. Achei que era algo inovador, pelo menos para São Tomé e Príncipe, as pessoas, não existia nenhuma lavandaria na altura. Foi pioneira. Eu fui pioneira, gosto de projetos pioneiros. e consegui convencer o responsável máximo da instituição que sim, que fazia sentido criar-se uma lavandaria. Porque naquele tempo as pessoas levavam todos os fatos para Portugal, né, para outros países, onde fossem, para lavar. Eu achei logo que ali é uma oportunidade. E consegui. Foi logo o primeiro desafio, foi conseguir capital. Mas também pus capital próprio, tive que arranjar um sócio, uma sócia para aumentar também o capital e para me ajudar, porque eu trabalhava. A sócia é que ficava na empresa, na altura, e foi logo esse o primeiro desafio. A Aquasec existe há quanto tempo? Há quase 11 anos. Foi em outubro de 2003. E qual é o sentimento agora? Não sei, quando a Aquasec fez 10 anos, fizemos uma festa, eu e os meus colaboradores e familiares mais próximos, e quase chorei. Ver toda a gente junta, ver o percurso todo, é muito bom. E conte-nos, enquanto empreendedora, mesmo com essa sensibilidade feminina, como é manter um negócio, né? Gerir um negócio, gerir pessoas no contexto particular de São Tomé e Príncipe? Digo que é um desafio diário, não é? É um desafio diário. Não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas têm que acreditar. Para mim não é tão difícil porque eu faço por paixão. Faço porque gosto. Eu gosto do que estou a fazer. Ao princípio até as pessoas ficavam admiradas, mesmo alguns familiares meus, porque é que ela, numa carreira, né? Na banca, estável, compensadora, porque é que ela vai para esta área? E as pessoas não compreendiam. E no fundo eu fui gostando, aos poucos. E é difícil em vários sentidos. Falou-me da gestão de pessoas, né? Pois eu penso que gerir um negócio é basicamente gerir pessoas. A maior parte do tempo nós estamos a gerir pessoas e começando por nós próprios, gerir as nossas ansiedades, quando recebemos um não, temos vontade de fazer coisas e realmente lidamos com poucos recursos. Pronto, passa muito por gerir nós próprios e depois criar uma equipa de trabalho. E eu penso que isso é muito importante, conseguir criar uma equipa de trabalho. Tem sido o meu esforço desde o princípio até agora, fazer com que as pessoas se sintam bem, que elas não estejam na empresa só para receber no final do mês. E é isto que eu considero o desafio maior, porque as pessoas, na verdade, não ganham o salário, né, que elas gostariam e temos que fazer com que elas fiquem comprometidas. E o que eu tento fazer, no fundo, é me preocupar verdadeiramente com as pessoas e mostrar isso a elas, que eu me preocupo. E não só por uma questão
de caridade ou algo do género, é porque eu acredito que esta ação traga resultados mesmo para a empresa. Eu penso que elas nos devolvem isso com maior dedicação, com maior comprometimento, e trabalhar contente é completamente diferente, não é? Penso que elas vão atender melhor, vão fazer o trabalho melhor. Não é que nós temos que também ter objetivos, né? As pessoas têm que saber porque é que elas estão lá a fazer. Temos que dizer às pessoas, às vezes escrever, olha, a sua função é esta, o que eu espero de si é isto, ter reuniões constantes, ajudar as pessoas a conseguirem os seus objetivos, e esta é a luta minha diária. E depois a rotina, né, do empresário, a lidar com os impostos, né? É implacável, lidar com questões técnicas, que na minha área são questões particulares, né, da lavandaria, lidar com a pouca formação dos técnicos nessa área, quando uma máquina se avaria, é realmente... E, aliás, como é que faz para gerir isso? Porque esse é um problema transversal a todos os setores aqui em São Tomé e Príncipe. Sim. Como é que faz para contornar a questão de falta de pessoal qualificado, tendo em conta também o tipo de serviço que oferece? É assim, eu tento eu tento que as pessoas fiquem na minha empresa. Tento, como eu estava a dizer, criar um bom ambiente, tento que as pessoas fiquem. Porque, afim ao cabo, fica muito caro haver uma rotatividade das pessoas, todo o investimento que se fez para as pessoas aprenderem, e no caso dos técnicos para lidarem com as máquinas. Eu tenho a empresa que me vendeu as máquinas, eu tenho sempre contacto com ela. E há lá um técnico, graças a Deus, é sempre o mesmo. Mesmo quando não seja o mesmo, eles entendem do assunto. Às vezes temos que fazer um telefonema, né, internacional, porque não compreendemos como resolver a situação. Às vezes os telefonemas eles não compreendem, demora uma hora ali ao telefone, e nós ali a ver os custos. Eu despacho. Mas tem que ser. É um custo mesmo para a empresa. As peças, quando uma peça... Às vezes temos que ter duas peças. Se eu sei que uma peça se avaria com facilidade, a instabilidade de luz eu tenho que ter 2, 3... para quando precisar fazer uma substituição, não esperar 2 semanas. Já tive que pagar DHL para as peças virem... Mas lá está, temos 1 ou 2 voos por semana. Dificulta também um pouco. Dificulta também. Nós tentamos ter um livrinho onde nós escrevemos isto. Os técnicos às vezes não gostam muito. Escrever como é que foi a avaria, como é que resolveste a avaria, quais são as peças que temos sobressalente. É preciso ter um histórico disso tudo. Porque, por acaso de mudarmos de técnico, haver ali qualquer coisa, história, algo que fique. E eu mesma, às vezes, tento ser um pouco técnica. Só pelo barulho já sei o que é. Mas, no fundo, não sei, né? Não tenho essa formação. Né? É digamos, a veia de gestor, né? De tentar solucionar. De tentar solucionar e querer ver as coisas andar mais rápido. E também costuma oferecer formações para as pessoas que lidam com essas máquinas? Oferece esse tipo de qualificação? Sim, é assim. Ofereço, não porque aqui tenha alguém que lhes dê essa formação. Quando vem o técnico de fora fazer uma revisão, né, 3 em 3 anos tem que vir um técnico de fora fazer uma revisão. Uma semana que eles estão cá, o outro técnico eu faço que coincida, de forma que os 2 estejam presentes, passem o dia todos juntos, porque a máquina de limpeza a seco, por exemplo, é uma máquina complexa, e que ele aproveite esta semana que o técnico cá está para eu ter mais conhecimento. E os outros colaboradores, eu dou formação, eles também já fizeram formação em sala. É assim que fazemos. Josina, nós continuamos já a nossa conversa. Por agora, vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais Papo de Mulher. Continue ligado no quinteglange.com. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Papo de Mulher. Lembramos que estamos a conversar com Josina Umbelina, sócia-gerente do Aquasec, sobre a mulher empreendedora. Josina? Mais uma vez. Mais uma vez.
Conte-nos um pouco, enquanto empreendedora, acredita que os santomenses, sobretudo as mulheres santomenses são empreendedoras? Eu acredito que sim. As mulheres santomenses são empreendedoras. O que eu penso é que a maior parte delas são empreendedoras, mas ainda estão, a maior parte, no mercado informal. Né? Há que haver um esforço. E somos um país relativamente jovem, né? Isto leva algum tempo, para que elas passem do informal para o formal. E eu penso que a mulher santomense, e grande parte delas já é também chefe de família, e isto eu penso que prepara para o empreendedorismo, porque também é um desafio, né? Ser chefe de família, muitas vezes a cuidar dos filhos sozinha, né? Muitas delas. Gerir as economias da casa já é um desafio, gerir os fracos recursos, já estão habituadas a resolver os problemas aparecem constantemente, e isso é uma das características que os empreendedores precisam. E eu noto que as mulheres começam com muito pouco, não têm por onde ir buscar, começam com fracos recursos, e eu penso que tem que ser assim, tem que se começar pequeno, se não tem que começar pequeno. E a prova disso é o que vemos, a maior parte delas a sustentar as suas famílias à custa dos seus negócios, dos seus pequenos negócios. E o que poderia partilhar da sua experiência enquanto empreendedora com futuros empreendedores, jovens empreendedores ou potenciais empreendedores? Porque às vezes as pessoas têm ideias. Então, como é que a pessoa consegue identificar nela própria esse perfil empreendedor? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia, mas falta, digamos, aquela luz, aquele impulso. Eu penso que não se nasce empreendedor. Não se nasce empreendedora. Podemos sim herdar algumas características, não é? Que nos façam andar melhor no mundo dos negócios. Mas eu penso que tem que ser aprender. Porque os empreendedores de sucesso, isso já foi estudado, já foi relativamente bem estudado, que eles têm todos uma determinadas características, não é? E eu penso que as pessoas que querem ser empreendedoras, no verdadeiro termo da palavra, devem estudar, devem tentar saber mais, né? Devem tentar saber, eu tenho as características para ser empreendedor, ou que características eu devo desenvolver, e há muita coisa sobre empreendedorismo já e na internet, agora que temos alguma facilidade em navegar. Eu penso que os jovens, principalmente, devem ir muito por aí, ver o exemplo dos outros empreendedores, isso ajuda muito, e tentar não cometer os mesmos erros que os outros já cometeram, né? É mais fácil, também havemos de cometer alguns, mas é bom sempre saber, olha, se isto não está a acontecer, eu já ouvi que isto não é bom método. E o conselho que eu tenho a dar às pessoas é que elas tenham visão, né? Porque se uma pessoa não tiver visão para o negócio, ela já para por aí. A pessoa o empreendedor, ele tem que ter visão, ele tem que ver aquilo que os outros não veem. Porque as pessoas, quando não são empreendedoras, quando foram talhadas para trabalhar por conta de outrem para toda a vida, elas fazem a sua vida normal, elas não veem às vezes uma oportunidade. E a pessoa vê logo se ela é empreendedora aí, se ela tem ideias, se ela começa a ver oportunidades no mercado. E se ela vê essa oportunidade no mercado, alguma falha no mercado, algo que ela possa melhorar, ela tem que pegar isto e tentar investigar esta área, tentar ver o mercado, desenvolver e, se possível, começar já a escrever, passar das ideias ao papel, apontar tudo, estudar o mercado, quem são os clientes, quem são os fornecedores, quem são os concorrentes, se eu fizer isto, como é que vai ser, o mais detalhado possível. E elas têm que ser muito persistentes. O meu conselho é que as pessoas lutem muito, porque não é fácil. Vai aparecer muita gente que não tem o espírito empreendedor e que vai dizer, olha, isto só vais gastar dinheiro, isto só vais perder tempo, isto não vai dar certo. Ou pelo simples motivo enfim, pelo simples facto de desmotivar também, né? Às vezes há pessoas também assim.
E por isso as pessoas, devemos escolher a informação das pessoas, devemos testar também a nossa ideia. E penso que as melhores pessoas para nós testarmos é as pessoas mais próximas, que talvez vão prestar mais atenção naquilo que nós estamos a falar. E depois as primeiras dificuldades às vezes aparecem, nós não temos dinheiro, às vezes não há recursos, em São Tomé há muita dificuldade de recursos para abrir novos negócios, mas o conselho que dou é que elas sejam muito persistentes, mas tem que ser algo que elas queiram realmente fazer e gostem de fazer. Não abrir um negócio só porque a vizinha do lado também está a fazer e eu quero fazer, ou porque toda a gente está a dizer que isto dá. Normalmente, quando toda a gente já está a fazer, é quando já é tarde, né? Não adianta entrar ali mais. Não adianta entrar mais. Eu prefiro ir para áreas ainda que as pessoas ainda não se estão a dedicar. Uma verdadeira oportunidade de negócio. E há muita coisa. Nesta área tinha muito que dizer. E fala-se também um pouco, enfim, da falta de emprego. Só que há quem diga que o grande problema, no nosso contexto particular em São Tomé, é que, enfim, as pessoas não querem trabalhar, enfim, às vezes não se dedicam, não têm responsabilidade com o trabalho. E também há essa outra questão que já mencionamos, que é a falta de pessoal qualificado para desempenhar determinadas funções. Enquanto gestora, que visão tem sobre este assunto? Pois, eu compartilho essa visão. Mas é o país que temos, a educação, sabemos como é que está a qualidade da educação em São Tomé, mas nós temos que pegar as pessoas que existem. Nem sempre as empresas conseguem contratar as pessoas mais bem formadas, temos que pegar as pessoas que existem, temos que começar de princípio, formá-las, mas é um grande desafio para as empresas. Eu, por exemplo, não lidei muito bem com isto ao princípio, também era empresária praticamente a part-time, não é? E para mim era complicado sair de um trabalho mais exigente e ir para outro e ver que realmente parecia que as pessoas não compreendiam sequer aquilo que não havia comunicação. Mas isso, eu penso que isso pode-se ultrapassar. Não se pode estar com pessimismo, de estar sempre a dizer que as pessoas não servem, que as pessoas isto, que as pessoas aquilo. Todos somos santomenses, alguns de nós somos privilegiados por termos tido mais formação e devemos tentar passar um pouco disso aos outros, não é? É mais difícil, às vezes é bom começar do zero. Eu às vezes prefiro contratar pessoas que não tenham experiência alguma e começar do princípio. Eu penso que até as pessoas que não vinham com experiência por detrás hoje revelaram ser melhores colaboradores do que aquelas que já diziam que tinham um histórico, assim. Eu penso que devemos insistir muito na formação, ser compreensivos e às vezes não falar mal com as pessoas à frente dos clientes, as pessoas sentirem que nós nos preocupamos com que elas progridam e elas vão aos poucos melhorando. Mudando rapidamente de assunto, conte-nos um pouco como é que é a relação com a família, Josina. Como é que a família vê a Josina gestora, empreendedora, essa mulher, enfim, digamos, multifacetária, polivalente? Eu penso que eu tenho muita sorte. Tenho uma família que sempre me apoiou em todas as minhas investidas, a minha mãe, a minha irmã, então sempre desde o princípio acreditaram em mim, dão-me força, não só moral, às vezes financeira mesmo, dedicam parte do seu tempo. Por exemplo, a minha irmã é muito boa em marketing, imagem, informática, e basta eu ter uma nova ideia e ela está sempre ali a me apoiar. Também sempre tive apoio do pai dos meus filhos. Como é que se chama a sua irmã? A Rua Tumblina. Sempre tive apoio do pai dos meus filhos também, sempre me ajudou moral e financeiramente, por vezes, quando era necessário. E mesmo os meus filhos, às vezes chego tarde a casa e eles, oh mamãe, ainda no trabalho? Eu disse sim, ok, está bem. E não sou mãe galinha, como a maior parte das mães que eu vejo, não. Tento educá-los da forma que eu penso que seja melhor. Mas deixando-os livres, né? Sim, eu tento que eles se dediquem aos estudos,
tento com que eles leiam, tento lhes dar a melhor educação possível e tento que eles façam as suas coisas. Não deixar que os empregados façam tudo, não deixar com que eles sejam muito mimados, né? Que eles estejam preparados para a vida. Claro. E como é que é conciliar também todas essas tarefas com essa tarefa de ser mãe? Tem 2 filhos, né? 3. 3. Como é que é conciliar tudo isto? Há dias bastante há dias bastante difíceis, mas há outros dias que é como qualquer pessoa. Eu penso que mesmo as pessoas, mesmo não sendo empresárias, trabalhando em outras empresas, eu penso que não deve ser muito diferente. Eu consigo conciliar porque também tenho apoio, né? Tenho apoio do pai dos meus filhos, tenho apoio em casa, das pessoas que me ajudam bastante e elas sabem que eu confio nelas para me ajudar. Mas o que eu tento fazer é, em relação aos filhos, por exemplo, a família, já que não tenho tempo de quantidade, eu dou tempo de qualidade. Quando estamos juntos, estamos mesmo juntos a fazer coisas que eu sei que eles gostam, ou que eu acho que esta altura eu vou partilhar isto e aquilo com eles. Eles também sabem um pouco do que é que eu estou a fazer, né? A mamãe chegou tarde, como está a fazer isso, e eles sentem o meu entusiasmo e assim compreendem. E participam. E participam. O meu filho mais velho, por exemplo, participa muito. Oh, mamãe, porquê é que tu não fazes isto? Porquê é que tu não fazes aquilo? E é assim que eu consigo conciliar. E como é que passa geralmente o seu tempo livre? Com as amigas, com a família? Como é que é? Gostaria de passar mais tempo com as amigas. Todos nós. Gostaria, em tempos eu tinha mais amigas e pronto, mas tenho algumas amigas, boas amigas. O meu tempo é passado na companhia dos meus filhos, né? Também, fim de semana, muito, vamos à piscina, leio. Tenho os meus hobbies, normal, gosto de decoração, gosto de jardinagem e às vezes confundo um pouco trabalho com lazer, porque no fundo para mim está tudo misturado. Como faço as coisas com paixão, às vezes estou na internet e de repente vejo-me a ver sobre lavandaria, vejo-me a ver outras lavandarias, vejo-me a fazer a investigação, vejo-me a fazer essas coisas. De forma a incrementar também o seu negócio, não é? Sim, de forma a incrementar, mas porque às vezes não consigo separar muito, pronto, faço porque gosto. Josina, agora vamos convidá-la para um momento especial e vamos convidá-la a ver algo que preparamos para si. Olá, Jo. Estamos aqui hoje para fazer uma homenagem para ti, para lembrarmos também daquele tempo de escola, quando andávamos ali no liceu, a conversar, a falar coisas de mulher, quando andávamos a ensaiar para o nosso grupo de dança, quando andávamos a estudar, que tu fazias os resumos todos dos apontamentos e depois davas-me para eu estudar, porque tu tinhas mais experiência em fazer resumos. E este momento também quero agradecer pelo fato de teres-me ajudado nesse aspecto, pelo fato também de termos convivido. Gostei dessa experiência e vou lembrar sempre como uma amiga dos amigos, uma amiga que não escolhe um momento para apoiar. Estávamos aqui há pouco tempo, Jo, a lembrar alguns momentos bons que nós passamos quando tínhamos 14, 15, 16 anos. E como a Aziza disse bem, a nossa época de estudante do liceu, nós éramos muito divertidas, fazíamos coisas que hoje somos incapazes de fazer. E resumir-te em 2, 3 minutos, falar de ti, fica complicado, porque há tanta coisa. Eu quero falar de tudo e ao mesmo tempo não sei como começar a falar. E o facto de estarmos cá hoje para homenagear-te faz com que a gente volte a reviver os tempos bons que nós passamos contigo. Hoje somos grandes amigas, continuamos a sê-lo. É uma mensagem para deixar para a Josina, uma amiga, colega de longa data,
Já somos amigas aqui, colegas há mais de 20 anos. Começamos a estudar com a Josina, pelo menos eu, acho a maior parte das colegas, quando ela chegou cá, eu acho que foi na 7ª classe mais ou menos, nós tínhamos 12, 13 anos, portanto agora estamos com uns bons 30 e tais. Portanto, uma amizade de mesmo longa data. A Josina sempre foi muito companheira, muito boa aluna e assim obrigava-nos também a ser mais estudiosa. Ela extremamente calma, a Josina sempre no cantinho dela, mas muito companheira. Enquanto que a Wajiza se lembra sempre dos teus anos, eu nunca me lembro dos teus anos, esqueço-me completamente, não são só os teus anos, mas de toda a gente. Eu só me lembro de quando é que eu nasci, o resto. Sou péssima amiga nesse aspecto, não consigo me lembrar de ninguém. Por isso, olha, isso não significa que a gente não seja amiga, que a gente não esteja sempre juntas. A Josina, minha irmã, minha amiga, somos mais do que irmãs, somos quase almas gêmeas. Não em termos de comportamento, ou seja, não em termos de personalidade, temos personalidades diferentes, mas nos complementamos. É alguém que apoia muito, eu também lhe apoio muito, mas é alguém com muita força, muita vontade, uma pioneira. Eu digo que a minha irmã, quando ela quer algo, ela não tem medo de ser a primeira a o fazer. Do momento que a sua consciência o diz e ela considera aquele ato correto, ela o faz. Ela não se preocupa, o que é que vão dizer? Não. Ela faz o que ela considera o mais correto e o mais certo para a sua vida. E seja sempre aquela amiga dos amigos, seja sempre como tu és, uma pessoa forte, com convicção. Hoje tu transformaste numa mulher extremamente corajosa, uma mulher batalhadora, que sabe o que quer, que segue sempre em frente, tem objetivos bem definidos, é alguém que a gente olha e admira logo. Tu és uma mulher empreendedora, trabalhadora, e isso todo mundo pode notar. Irmã Jo, quero que continues assim, com força. A tua força, ou seja, a tua garra está a voltar. Tinhas perdido por algum tempo, mas agora está a voltar para ser aquilo que sempre sonhaste. Uma grande empresária e uma mãe muito dedicada. Gosto muito de ti, mamãe. És a melhor mãe do mundo. Gosto quando passeias conosco e nós cozinhamos contigo. Eu gosto quando ela faz os bolos com chocolate. Queria deixar uma mensagem da Lara. A Lara não está cá, mas queria deixar-te um abraço bem grande, um beijinho enorme. Queria tanto deixar-te uma mensagem, mas pronto, também por vicissitudes da vida não pôde estar presente. Um beijo enorme para ti, para a tua família e muitos sucessos. Um beijinho muito grande, amiga. És e vais continuar a ser sempre a minha amiga. Beijinhos. És uma mulher forte e batalhadora e continues sempre assim. Beijinho. Beijinho, mamãe. Não contava com isto. Quando vi ali os meus filhos... Já me tinham dito que vocês podiam fazer essas coisas, mas eu não estava à espera. Obrigada. De nada, nós é que agradecemos por este momento tão especial. E às vezes nós não nos damos conta do quanto somos especiais para as pessoas, não é? Sim, estou a ver que sim. E encontraram ali as minhas amigas do passado e do presente. E vê-las ali não contava mesmo. E gostei muito da dedicatória que elas me deram. Gosto muito delas. E o que gostaria de dizer para elas também agora? Dizer para elas que elas também são a minha inspiração
e devo a elas, quando cheguei, me terem amparado, serem minhas amigas, porque foi assim uma transição um pouco difícil e logo nos primeiros meses ter assim um grupo, né, para não estar sozinha na escola, foi muito bom. E a minha irmã, decididamente, é a minha melhor amiga desde o princípio até agora. Temos muito pouco tempo, muito pouca diferença de idades e as pessoas até admiram, mas estas meninas, mesmo quando estávamos no liceu, estão sempre em casa, estão juntas. O que é que elas estão aqui a falar agora na escola? E estamos sempre a falar, às vezes gastamos imenso dinheiro ao telefone, no Skype, temos sempre assunto para falar. Somos realmente complemento uma da outra. Josina, nós queremos agradecer por este momento mesmo, de verdade, repito, especial, por ter partilhado a sua história, a sua experiência conosco. E desejamos-lhe muito sucesso nesta senda como empreendedora, no seu caminho, na sua trajetória, e que continue a inovar no mercado são-tomense e que tenha, de verdade, muito sucesso. Eu é que agradeço. Muito obrigada, Tamara. Foi assim mais uma edição do Papo de Mulher, mas já sabem, temos muitas outras mulheres são-tomenses, guerreiras, vencedoras e batalhadoras para lhe apresentar. Eu espero por si. Até a próxima edição.